O Marcelo, a gente estava falando um pouco aqui enfim, da própria BMC, enfim, da própria evolução também de investidores nesse segmento aqui de fundos imobiliários, em ações, enfim. Mas, ao mesmo tempo, é muito pequeno. A gente ainda tem pegar a população brasileira, a gente está falando em torno aí de 1% da população brasileira em bolsa, fundos imobiliários, o número é menor ainda. Enfim, a pergunta é, o que a gente, né, BMC, Marcelo, o que nós podemos fazer, né, para trazer mais pessoas para conhecerem os investimentos, principalmente em fundos imobiliários, né? Enfim, qual que é a evolução? Ou você acha que é um processo de cultura que leva gerações para mudar, para conhecer mais esse produto, essa alternativa de investimento, né? Enfim, o que nós, mercado financeiro, educadores, enfim, o que a gente pode fazer para esse número evoluir, para ter mais opções de fundos, para ter mais investidores nesse tipo de opção de investimento? Enfim, qual que é o processo de evolução que você está enxergando como alternativa de retorno, né, tanto de renda como de ganho de capital através de fundos imobiliários, outras aplicações que têm uma relação direta ou indireta com o setor imobiliário, né? Marco, isso é um trabalho que a gente vem fazendo já há bom tempo. Há 2 anos atrás, nós falávamos do mercado imobiliário com 100 mil participantes, e olhe lá, né, hoje nós estamos falando em 1.100.000, né, multiplicamos por 10, ou talvez até um pouco mais, o número de participantes desse mercado de fundos imobiliários em 2 anos, 1 ano e 8 meses, alguma coisa assim. Então, nós tivemos um crescimento fantástico, mas ainda incipiente, exatamente como você falou, para o tamanho do nosso país, para o tamanho da nossa economia, inclusive, né? Ainda é um processo em absoluta maturação. Nós temos feito um trabalho aí bastante intenso no sentido de divulgar as vantagens de um fundo imobiliário, no sentido de trazer para o brasileiro o conforto de que essa é uma fonte de renda já praticada no mundo inteiro há mais de 40 anos, com uma aceitação e com resultados espetaculares. Então, esse é um trabalho que realmente a gente tem que fazer, a gente deve e precisa divulgar isso, porque, como eu te falava há pouco, é a grande mola propulsora do mercado imobiliário. O fundo imobiliário, quando a gente vai para o exterior e a gente vê aqueles grandes empreendimentos, vê aquelas realizações impressionantes, a gente fala, meu Deus, de onde vem tanto dinheiro? Como é que eles conseguem fazer empreendimentos com essa magnitude? E nada mais é do que o veículo que é o melhor veículo, o veículo já consagrado no mundo inteiro, que é o fundo imobiliário. Né? Ou seja, são as grandes empresas, desde as grandes empresas, das grandes corporações, até o investidor pessoa física participando dessa indústria, fomentando essa indústria, que é fundamental para o crescimento de qualquer país e para a consolidação do próprio segmento imobiliário. Né? É ela que faz com que seja possível a realização dos grandes empreendimentos, que os produtos imobiliários venham atender os anseios da modificação da sociedade, da evolução da sociedade. Então, o nosso trabalho tem que ser dioturno mesmo. Aí, recentemente, eu tive na BNC News com o Losnak, com o Carter, fizemos um programa muito interessante, e eu tenho feito isso de forma, vamos dizer, recorrente em diversos meios de comunicação. É isso, a gente tem que trazer o conforto para o brasileiro, trazer o conhecimento para ele de que é um veículo absolutamente seguro e que está intrinsecamente ligado à nossa origem. Nós somos latinos, nós somos descendentes, ou, no mínimo, culturalmente descendentes dos portugueses, e esta cultura patrimonialista está no nosso sangue, essa cultura patrimonialista faz parte da nossa essência. Né? Os nossos pais, nossos avós sempre falaram, olha, quando você puder, tenha a sua casa, compre um produto imobiliário, um prédio, uma laje comercial, uma loja para alocar. Ou seja, o lastro patrimonial das pessoas sempre esteve absolutamente ligado à questão imobiliária. Portanto, nós temos já uma ligação com o imóvel muito forte. E agora o fundo imobiliário vem trazer esta condição organizada, regrada, muito bem administrada. Eu acho que todos os gestores têm feito um papel muito importante no sentido de trazer consistência para esse veículo, de trazer transparência para esse veículo, dando conforto para o investidor de que não se trata de algo novo, ainda em experiência, e que, portanto, ele pode sofrer com perdas e pode ter aí surpresas desagradáveis. Então, eu acho que a indústria vem amadurecendo,
a gente tem tido resultados excepcionais com os fundos imobiliários, quer dizer, ele se comprovou ser uma excelente alternativa à poupança, à renda fixa e mesmo até à própria renda variável, né? Então, eu acho que esse é um trabalho que a gente tem que fazer. Nós estamos apenas começando, temos 1.100.000 investidores, a gente olha para os países desenvolvidos, né? Nós somos uma pequena fração daquilo que podemos ser e tenho certeza que esse crescimento vai continuar exponencial e a gente vai consolidar esse veículo. Sempre de olho e sempre muito atento para que ele seja usado de forma correta, para que ele não seja um veículo de desvio de propósito, mas ao contrário, de crescimento e que nos traga um círculo virtuoso. Marcelo, deixa eu só fazer uma última pergunta, que ela é bem simples. Também nessa linha de educação, a gente pegar, por exemplo, o patrimônio de uma família. Geralmente, patrimônio de uma família, você tem, sei lá, 50%, 60%, às vezes até mais, em imóveis, né? Só que você pega a alocação de investimento, né, de uma forma geral, ele às vezes não tem 5% de fundos imobiliários ou nem tem uma posição em fundos imobiliários, né? Você acha, sem fazer uma recomendação, assim, mas na estratégia de alocação, é essa forma que a gente tem que pensar também, né, os fundos imobiliários como uma parcela realmente, né, alocada em imóveis, né, para acompanhar, né, por 5, 10, um tempo muito grande, vários anos seguidos, também uma alocação em imóveis, né? É essa forma que a gente tem que pensar. Talvez 50% seja muito, né? Mas acho que talvez não ter também fundos imobiliários numa carteira, talvez seja errado também, né? Então, eu queria entender como é que você pensa em termos de alocação, né, para um investidor, né, de uma forma geral. Sem dúvida nenhuma. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou absolutamente adepto do fundo imobiliário como veículo para detenção de patrimônio, para você constituir uma base patrimonial sólida. As vantagens do fundo imobiliário vis-à-vis a você ter um imóvel individualmente ou uma carteira de imóveis isolados é muito grande. Você tem hoje, começa pelo princípio básico, que é a isenção de imposto no rendimento. Aí você tem uma gestão absolutamente profissional, 24 horas por dia dedicada a cuidar daquele imóvel, né? Você tem uma liquidez, isso é fundamental. Nós todos sabemos o quanto é difícil vender um imóvel quando você quer vender. Por mais que queira falar, não, é um bem, precisa ter. Gente, é uma dificuldade para vender. Você sempre paga caro para comprar e tem que vender mais barato do que você imaginaria vender. Portanto, eu sou absolutamente adepto e recomendo realmente que as famílias tenham como base patrimonial cotas de fundos imobiliários e façam uma migração realmente de ativos, vamos dizer, familiares, faça a comercialização disso, a venda disso, e quando for repor, olhe para os fundos imobiliários, olhe para aquilo que pode te dar tranquilidade de você tocar sua vida. Você é um médico, é um engenheiro, um advogado, você não tem tempo para administrar imóvel, você não sabe os caminhos, os canais corretos para você poder dar a devida remuneração àquele investimento que você fez no imóvel. Portanto, o fundo imobiliário cumpre essa função. Quando a gente olha, por exemplo, os Estados Unidos, você vê raramente famílias que estejam altamente lastreadas em imóveis individuais. Eles estão geralmente com carteiras de fundo imobiliário. Quando muito, tem a sua casa própria. Mas o resto é muito lastreado em fundos imobiliários. Eu, sem dúvida alguma, recomendo esse movimento de tentar transferir a sua carteira de imóveis, vamos dizer, isolados para uma carteira de cotas de fundo imobiliário. E você vai ver nitidamente que a rentabilidade do fundo imobiliário é muito melhor do que aquela sua rentabilidade média nos imóveis isolados, né? Você pega famílias aí com patrimônios incríveis, prédios inteiros, etc. E a grande dificuldade, principalmente no momento da sucessão, né? Você nunca tem um especialista cuidando daquilo, sempre fica para botar uma plaquinha na porta de aluga-se ou de vende-se, uma pessoa que atende o telefone para dizer qual é o valor pretendido pela locação. Isso acaba passando o tempo, você fica meses sem alugar, pagando IPTU, às vezes pagando condomínio, e uma dor de cabeça danada que acaba transformando aquilo que era para ser um lastro, um patrimônio, um motivo de tranquilidade para uma aposentadoria ou para um momento mais avançado na vida da pessoa, passa a ser um motivo de preocupação.
E o fundo imobiliário tira exatamente todas essas desvantagens, né? E te traz uma tranquilidade, te traz uma estabilidade de renda, que eu acho que essa é uma questão fundamental ligada ao fundo imobiliário.